No dia do funeral, meu filho chorou. No dia seguinte, ele ficou em silêncio. E por 3 meses, ele nunca mais falou da mãe. Até que no aniversário dele, enquanto todos cantavam parabéns, ele sussurrou algo no meu ouvido, que eu nunca vou esquecer. Ele disse: "Pai, você tem certeza que a mamãe foi para o céu? Porque ontem à noite, ele jurava que tinha ouvido ela chamando pelo nome dele." Naquele momento, com uma casa cheia de gente cantando parabéns para um menino de 5 anos que acabara de me dizer que ouvia a mãe morta chamando por ele, eu percebi algo aterrorizante. Eu não tinha ideia de como lidar com isso. E que talvez, apenas talvez, meu filho não estivesse lidando com a morte da mãe tão bem quanto eu achava. Talvez ele estivesse quebrando por dentro. E eu, ocupado demais tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, tinha perdido completamente os sinais. Depois do funeral, Miguel mudou. Não de forma óbvia, não de forma que alguém de fora percebesse. Ele ainda sorria quando eu fazia piada, ainda comia direitinho, ainda ia para a escola sem reclamar. Mas havia algo diferente. Algo que eu, no meio do caos de aprender a ser pai solteiro, não prestei atenção suficiente. Ele parou de falar sobre Helena, completamente. No início achei que era normal. Processamento de luto de criança, pensei. A psicóloga infantil que consultei 2 semanas após o funeral disse que era comum. Crianças pequenas processam morte de forma diferente. Alguns falam obsessivamente sobre a pessoa que perderam. Outros ficam em silêncio. Ambos são normais. Apenas observe sinais de regressão comportamental ou pesadelos persistentes. Miguel não tinha pesadelos, pelo menos não que eu soubesse. Ele dormia a noite toda, quieto demais talvez, mas dormia. Não teve regressão, não voltou a fazer xixi na cama, não ficou agressivo na escola. Pelos parâmetros da psicóloga, ele estava lidando bem, mas eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter notado como ele evitava o quarto que foi de Helena, como ele mudava de assunto toda vez que alguém mencionava a mãe, como ele guardou todas as fotos dela que estavam na mesinha de cabeceira dele, dentro de uma gaveta que ele nunca mais abriu. Mas eu estava ocupado demais sobrevivendo. Ocupado demais, aprendendo a pentear cabelo de criança e falhando miseravelmente. Ocupado demais, fazendo malabarismo entre cirurgias no hospital e reuniões de pais na escola. Ocupado demais, tentando ser tudo para ele, que não percebi que ele estava construindo paredes ao redor da dor dele. E antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa. Tem uma diferença entre uma criança estar bem e uma criança estar fingindo que está bem. E eu, como médico, deveria saber disso. Mas como pai de primeira viagem, eu estava voando às cegas. 5 anos. Miguel fez 5 anos, 3 meses e 5 dias depois do funeral de Helena. A data veio mais rápido do que eu esperava, carregando um peso que eu não estava preparado para sentir. O primeiro aniversário sem a mãe. Pensei em fazer algo pequeno, apenas nós dois, mas minha mãe insistiu. Ele precisa de normalidade, Rafael. Precisa sentir que a vida continua. Faz uma festa. Convida os amiguinhos da escola. Deixa ele ser criança. Então fiz. Decorei a casa com balões do Homem-Aranha, obsessão atual dele. Encomendei bolo, convidei 10 crianças da escola e suas mães. Montei brincadeiras no quintal. Tentei fazer tudo o que Helena faria, só que pior, porque eu não tinha o toque dela para essas coisas. Miguel pareceu animado pela manhã. Ajudou a colocar balões. Escolheu a roupa, camiseta do Homem-Aranha, obviamente. Sorriu quando os amiguinhos começaram a chegar. Por um momento, enquanto eu o via correndo no quintal com as outras crianças, gritando e rindo, achei que estávamos conseguindo, que estávamos sobrevivendo, que talvez, apenas talvez, íamos ficar bem. Então chegou a hora do parabéns, todos reunidos na sala. Miguel na cabeceira da mesa, velas em formato de número 5 acesas no bolo. 10 crianças, 6 mães, minha mãe e eu todos cantando. Parabéns para você nesta data querida. Olhei para Miguel. Ele estava olhando para as velas, mas não estava sorrindo. Havia algo estranho na expressão dele, algo distante. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi quando notei.
uma cadeira vazia ao lado dele, a cadeira onde Helena teria sentado. Sem querer, sem pensar, eu tinha deixado aquele espaço vazio, e Miguel estava olhando para aquela cadeira. Parabéns, parabéns, parabéns! Todos aplaudiram. Faz um pedido e sopra as velas, Miguel! Alguém gritou. Miguel fechou os olhos. Ficou assim por longos segundos, mais tempo que o normal. Então abriu os olhos e soprou as velas. Todas de uma vez. Aplausos de novo. Foi quando ele se inclinou para mim, todo mundo ainda batendo palma, e sussurrou no meu ouvido, baixinho demais para qualquer outra pessoa ouvir. Pai, você tem certeza que a mamãe foi para o céu? Meu sangue gelou. O quê? Porque ontem à noite eu ouvi ela. Ela estava chamando meu nome. Nesse ponto, tudo parou. O barulho das crianças, as mães conversando, minha mãe servindo bolo, tudo virou ruído de fundo. Só existia Miguel, me olhando com aqueles olhos verdes sérios demais para 5 anos, esperando minha resposta. Consegui manter a compostura até o último convidado ir embora. Sorri. Agradeci pela presença. Dei sacolinhas de lembrancinha. Fui o pai perfeito anfitrião. Mas por dentro estava entrando em pânico. Quando finalmente fechei a porta depois que minha mãe foi embora, ela ofereceu ficar para ajudar a limpar, mas eu precisava ficar sozinho com Miguel. Me virei e o encontrei sentado no sofá, quieto, ainda usando a camiseta do Homem-Aranha, agora manchada de bolo. Sentei ao lado dele, respirei fundo. Miguel, sobre o que você disse durante o parabéns. Eu ouvi a mamãe. Ele me cortou, a voz firme. Ontem à noite, eu estava quase dormindo e ouvi ela falando meu nome. Miguel, bem baixinho. Igual ela falava quando eu estava com pesadelo. Meu coração estava disparado. Eram alucinações auditivas, sintoma de luto complicado em criança. Algo pior. Meu amor, às vezes, quando a gente sente muita saudade de alguém, nossa cabeça faz a gente achar que ouviu a pessoa, mas não é real. É só saudade. Mas pareceu real. Ele insistiu, olhando para mim com tanta convicção que me assustou. Pareceu a voz dela de verdade. E pai, ela parecia triste. Ah, triste como? Como quando ela chorava à noite e achava que eu estava dormindo. Ele baixou os olhos. Eu sempre ouvia. Mesmo quando vocês achavam que eu não ouvia, eu ouvia tudo. Meu Deus, ele tinha ouvido. Helena chorando nas últimas semanas. As conversas que tivemos sobre morte, sobre tempo acabando, sobre despedidas. Achamos que estávamos protegendo ele, mantendo-o fora daquelas conversas. Mas ele tinha ouvido tudo. Miguel não sabia o que dizer. Como consertar isso? A mamãe não está triste agora. Ela não está sentindo dor. Ela está em paz. Mas e se ela não tiver ido para o céu? Sua voz ficou menor. E se ela tiver ficado presa? E se ela estiver tentando voltar e não consegue? Tem momentos que você percebe que o medo de uma criança não é irracional. É apenas a manifestação de uma dor tão grande que não cabe em palavras. E esse foi um deles. Vem cá. Puxei Miguel para o meu colo. Ele veio, se encolhendo contra meu peito como não fazia há semanas. Preciso te contar uma coisa. Ele ficou quieto esperando. Às vezes eu também ouço a mamãe. Confessão. Não com os ouvidos de verdade, mas aqui dentro. Toquei minha cabeça. E aqui. Toquei meu coração. Eu ouço ela rindo. Ouço ela me chamando de teimoso. Ouço ela cantando aquela música que ela sempre cantava. Miguel me olhou surpreso. Você também? Também. E sabe por quê? Segurei o rostinho dele com as mãos. Porque pessoas que a gente ama muito nunca vão embora completamente. Elas ficam aqui. Toquei a cabeça dele. E aqui, toquei o peito dele, onde o coração batia. A mamãe não está presa em lugar nenhum, meu amor. Ela está livre, mas parte dela vai estar sempre com você. Nas memórias, nas coisas que ela te ensinou, no jeito que você sorri, que é igual o dela. Mas eu não quero só memórias. Lágrimas começaram a cair, finalmente. Depois de 3 meses de silêncio, finalmente. Eu quero a mamãe de verdade. Quero ela aqui. Quero contar para ela sobre a escola. Quero ela fazendo meu cabelo. Quero ela me dando beijo de boa noite. Eu sei, meu amor. Eu também quero.
minhas próprias lágrimas caindo agora. Mas a gente não pode ter ela de volta. E é tão injusto que você perdeu sua mãe tão cedo, e eu odeio isso por você. Ele se agarrou em mim e chorou. Chorou de verdade pela primeira vez desde o funeral. Aquele choro profundo, quebrado, de alguém que finalmente deixou as paredes caírem. E eu o segurei, e chorei com ele, e deixei que toda aquela dor que estávamos guardando finalmente saísse. Ficamos assim por tempo indeterminado, até as lágrimas secarem, até a respiração acalmar, até restar apenas o cansaço emocional. Pai, voz pequena contra meu peito. Sim? Você acha que a mamãe sabe que eu te amo? Meu coração apertou. Que você me ama? Eu não tinha um pai antes, e agora eu tenho, e eu te amo muito. Mas será que a mamãe fica com ciúmes? Será que ela fica triste que eu tenho você agora? E de repente tudo fez sentido. O silêncio, a evitação, as vozes à noite. Não era só luto, era culpa. Culpa de sobrevivente. Culpa de estar feliz às vezes. Culpa de amar o pai que acabou de ganhar enquanto perdia a mãe que sempre teve. Miguel, olha para mim. Ergui o rosto dele. A mamãe não fica com ciúmes. Ela fica feliz. Sabe por quê? Porque a última coisa que ela me pediu no último dia dela foi para eu cuidar de você, para eu te amar, para eu ser seu pai de verdade. Ela queria isso. Ela queria que a gente ficasse bem, juntos. Tem certeza? Certeza absoluta. E sabe o que mais? Amar o seu pai não significa amar menos a sua mãe. Você pode amar os dois. Tem espaço no seu coração para os dois. Sempre teve. Sempre vai ter. Ele pensou nisso por um momento. Então assentiu, parecendo mais leve. Tá bom. Então a mamãe ia gostar que eu te desse um presente? Um presente? Ele pulou do meu colo, correu para o quarto e voltou segundos depois segurando algo. Um desenho. Um desenho que ele tinha feito na escola, mas nunca tinha me mostrado. Era nós três. Helena, eu e Miguel no meio. Ele tinha desenhado Helena com asas, pequenas, mas asas. E acima dela, escrito com capricho de criança, mamãe no céu cuidando de nós. Abaixo de mim e dele, de mãos dadas, eu e meu pai. Eu fiz isso na escola, ele explicou, mas eu estava com vergonha de mostrar. Achei que você ia ficar triste por causa da mamãe. Peguei o desenho com mãos tremendo. Isso é a coisa mais linda que alguém já me deu. Pode guardar? Vou guardar para sempre. E sabe onde vou colocar? Na geladeira, bem no meio, para todo mundo ver. Ele sorriu. Primeiro sorriso verdadeiro em meses. No dia seguinte, liguei para a doutora Beatriz, a psicóloga infantil. Contei sobre a festa, sobre o que Miguel disse, sobre as vozes, sobre tudo. Rafael, o que ele experimentou não é incomum, ela me explicou. Alucinações auditivas em luto infantil acontecem, especialmente quando a criança está reprimindo emoções. O cérebro, não conseguindo processar a perda de forma saudável, às vezes cria essas experiências sensoriais. Então ele não está tendo algo psicótico? Não, ele está tendo luto complicado, que é diferente e tratável. Ela pausou. Mas, Rafael, preciso perguntar, como você está? Como você está processando tudo isso? A pergunta me pegou de surpresa. Eu? Estou bem, focado no Miguel. Exatamente. Você está tão focado em ser forte para ele que não está se permitindo sentir suas próprias emoções. E crianças percebem isso. Se você não demonstra vulnerabilidade, eles acham que também não podem. Ela tinha razão. Desde o funeral, eu tinha sido o pilar, o forte, o que mantinha tudo junto. Mas por dentro estava me despedaçando. E Miguel, tentando me proteger, tinha guardado sua própria dor. O que eu faço? Perguntei. Seja humano com ele. Chore quando precisar chorar. Ria quando tiver vontade de rir. Fale sobre Helena naturalmente, sem medo. Crie rituais de memória. E, principalmente, deixe claro que sentimentos, todos eles, são permitidos naquela casa. Naquela noite, depois do jantar, fiz algo que deveria ter feito meses atrás. Peguei uma caixa simples, de madeira, que comprei na volta do consultório da psicóloga. Chamei Miguel. Vem cá, campeão, vamos fazer uma coisa.
Sentamos no chão da sala. Essa vai ser a caixa da mamãe, expliquei. E a gente vai colocar coisas aqui dentro que nos lembram dela. E sempre que a gente sentir saudade, a gente pode abrir e olhar, e conversar sobre ela, e chorar se quiser, e rir se lembrar de algo engraçado. Pode ser? Olhos verdes me olhando, processando. Então, assentiu. Passamos a próxima hora enchendo aquela caixa. Fotos, a receita de bolo que Helena fazia, um lenço que ainda tinha perfume dela, o último cartão de Dia das Mães que Miguel tinha feito, desenhos, cartas, memórias físicas de uma vida que não existia mais, mas que mereciam ser honradas. E enquanto colocávamos cada item, conversávamos sobre a vez que Helena tentou fazer panquecas e queimou todas, sobre como ela cantava desafinado, mas com paixão, sobre como ela sempre cheirava a lavanda, sobre como ela amava Miguel mais que tudo no mundo. E no meio de tudo isso, Miguel perguntou: "Pai, a gente pode colocar meu desenho também? O que eu fiz de nós três? Você quer colocar?" "Quero, porque assim a mamãe está sempre perto. Mas eu posso fazer outro para a geladeira." "Pode fazer quantos você quiser." Ele colocou o desenho na caixa com cuidado. E então, espontaneamente, beijou a foto de Helena que estava no topo. "Boa noite, mamãe. Te amo." E naquele momento, olhando meu filho finalmente fazendo as pazes com a perda, fazendo as pazes com a dor, fazendo as pazes com o amor complicado que é amar alguém que se foi, percebi algo. Nós íamos ficar bem, não imediatamente, não sem mais dor, não sem mais noites difíceis e perguntas impossíveis, mas íamos ficar bem, porque agora estávamos fazendo isso juntos, sem paredes, sem silêncios, sem medo de sentir, apenas pai e filho, aprendendo a carregar o peso da ausência de Helena, juntos, sem imaginar que 6 meses depois, em uma noite comum de terça-feira, Miguel faria outra pergunta. Uma pergunta que não seria sobre fantasmas ou céu ou vozes, mas sobre algo muito mais assustador para mim. Ele perguntaria se um dia, talvez, ele poderia ter uma nova mãe. E eu teria que decidir se estava pronto para deixar alguém novo entrar em nossas vidas. Ou se a sombra de Helena seria sempre grande demais para qualquer outra pessoa preencher.